Olá, Santa Cruz, a paz e a graça seja com cada família, cada pessoa, cada jovem, idoso, homem, mulher. Sejam todos bem-vindos a esse programa, A Voz da Profecia, que é feito com muito carinho para você e que tudo que nós falamos aqui, que é baseado na Palavra de Deus, seja bênção na sua vida. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em mais esse programa. Boa tarde para você também, Evandro. Como é que você passou sua semana? Foi tudo bem? Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Como é bom, como é uma bênção estarmos reunidos para estudarmos a Palavra de Deus. Eu estou bem, a correria do trabalho, da vida e das coisas, né? Mas sempre firme e forte na Palavra de Deus, na oração e junto aqui com vocês. Lembrando que Bíblia na mão e Jesus no coração. Hoje vamos estudar 1 Coríntios, capítulo 3. Olha, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe onde o Espírito Santo habita? Sabe dizer onde é o santuário de Deus? Essas e outras perguntas vamos responder aqui no programa de hoje. Isso mesmo. Não deixando também de dar aquele recadinho para você para acessar o nosso canal no YouTube Novo Tempo Santa Cruz. Vai lá, faz a sua inscrição, ativa o sininho também para você receber as notificações. E se você perdeu algum programa, lá vai estar o programa anterior. E também entre em contato conosco, nossos contatos já estão lá, para que você possa pedir fazer sua oração, seu pedido, seu agradecimento, sua sugestão, seu pedido de música. Caso você queira mandar um alô para alguém, nós estamos aqui para lhe ouvir. Então participe conosco, tá bom? Agora nós vamos ouvir uma mensagem musical muito especial, pedindo para Deus para Ele nos mudar. Mudar o nosso caráter, mudar nossas atitudes. Quem canta essa música é Nadson Portugal. E logo em seguida nós vamos ver um breve resumo do que nós vamos estudar hoje em 1 Coríntios capítulo 3, tá bom? Então fique ligadinho que daqui a pouquinho a gente volta. Olá, tudo bem com você? Hoje vamos ler e meditar no capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E o verso 2 começa dizendo que se dermos atenção à luz que Deus nos revela, mais luz nos será revelada. Deus não vai revelar novos conhecimentos, nova luz para pessoas que desprezam aquilo que lhes chega, aquilo que Ele já revelou para elas. Precisamos dar atenção à palavra de Deus, à vontade dEle, aos seus mandamentos, e à medida que vamos crescendo na fé, no conhecimento, Ele vai nos revelando mais e mais de si mesmo e de sua palavra. Paulo faz aqui uma comparação com o leite espiritual e o alimento sólido. O leite faz bem para o bebê, mas não podemos nos alimentar para sempre de leite. É preciso crescer na vida cristã, nos tornarmos adultos espirituais. Verso 3, aqui Paulo mostra que ciúmes e contendas, brigas, desavenças, são indícios de que a pessoa ainda não vive no espírito. É uma criança, um bebê espiritual. Segundo Paulo, essa pessoa também é carnal, não é uma pessoa espiritual. A pessoa brigona, a pessoa rixenta, a pessoa que é dada a desentendimentos, precisa aprender daquele que é humilde e manso. Precisa conviver com Jesus e ser transformada, como foram, por exemplo, Pedro e João. João, aquele que era conhecido como o discípulo do trovão, aquele que era conhecido como o filho do trovão, torna-se depois o discípulo amado, aquele que escreve com tanto carinho. Então é possível sim passar por essa transformação, deixar de ser ciumento e rixento, deixar de ser ciumento e briguento, para se tornar uma pessoa mansa, humilde, como é Jesus. Mas é preciso passar tempo com Jesus, a fim de que essas qualidades dele se reflitam em nossa vida. No verso 3 ainda, na obra de Deus, não importa quem planta nem quem rega. O maior trabalho, na verdade, é o do Senhor que faz crescer a planta. É em vão trabalhar para Deus sem Deus. O sucesso do evangelismo vem dele. Querer mostrar Cristo às pessoas e não ter Cristo na vida é realmente algo inútil. Precisamos apresentar aquilo que temos. Isso se chama testemunho. Falar do que vemos, ouvimos, temos experimentado.
Verso 9, tremenda honra é ser cooperador de Deus. A missão é de Deus. Na verdade, Ele nem precisa do ser humano, mas nos dá o privilégio de trabalhar com Ele e para Ele e colher os frutos desse trabalho. Lembre-se disso, a salvação não é pelas obras, então nós não trabalhamos para marcar pontos com Deus, para marcar pontos no céu. O que nós fazemos para Deus é um reconhecimento do seu amor e de tudo que Ele fez por nós. O que fazemos para Deus é voluntário, fazemos por amor. Os frutos vêm quando trabalhamos nesse espírito. Verso 11, a pedra angular da igreja é Jesus Cristo, e ninguém pode pôr outro fundamento. A igreja pertence a Ele, e edificada sobre Ele, ela vencerá. Verso 13, manifesta se tornará a obra de cada um, tanto as boas quanto as más. Então temos que ser transparentes, honestos, não podemos ser hipócritas, porque tudo será manifesto um dia. E precisamos realmente trabalhar com sinceridade e transparência, sendo realmente o que somos e vivendo aquilo que nós conhecemos. Verso 15, mesmo que nosso trabalho aparentemente seja infrutífero, podemos ser salvos. Graças a Deus, a salvação não é pelas obras. 16, os cristãos são santuário de Deus, igreja viva, habitada pelo Espírito Santo. A igreja é o santuário sagrado de Deus. Todo aquele que trabalha contra a igreja está trabalhando contra Deus e jamais terá sucesso nessa obra diabólica. Vamos agora mencionar aqui os versos 2, 3 e depois o 17. Note que o capítulo começa falando de cristãos imaturos, promotores de ciúmes e contendas, e termina advertindo essas pessoas que procuram destruir a igreja de Deus. Versos 18 a 20, a sabedoria meramente humana é loucura para Deus. Precisamos da sabedoria que vem do alto. E o verso 21 traz aqui uma conclusão. Ninguém se vanglorie dessa ou daquela pessoa, de seus feitos, nem da sabedoria humana. Tudo provém de Deus. É mais um capítulo que nos ensina a importância da humildade, da confiança em Deus, de buscar em Deus o conhecimento e a transformação para sermos humildes, para sermos maduros espiritualmente falando e trabalharmos para Deus pelo motivo correto. Leia a sua palavra, leia a Bíblia, leia a carta de amor de Deus, medite em seus ensinamentos e com certeza você também será transformado como tantas outras pessoas já foram e têm sido. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado na companhia de Jesus. Eu já tomei a decisão de me entregar a Ti, já decidi recomeçar. Mas estou preso ao meu viver, com tanta coisa pra fazer, já não consigo mais tempo pra Te ver. Eu queria ter um tempo, conversar contigo a sós. Eu preciso desse tempo pra ouvir a Tua voz. Sempre que eu paro pra pensar, me vem a sensação de que não vou mais conseguir. Mas quando encontro Teu olhar, sinto a esperança renascer, sinto a fé voltar, sei que vou vencer. Me transforma, vem minha vida mudar, como eu quero ser diferente, Senhor. Aceita o grito de um coração sincero, vem me mudar.
que eu paro pra pensar, me vem a sensação de que não vou mais conseguir. Mas quando encontro teu olhar, sinto a esperança renascer, sinto a fé voltar, sei que vou vencer. Me transforma, vem minha vida mudar, como eu quero ser diferente, Senhor. Aceita o grito de um coração sincero. Vem me mudar, me transforma, vem minha vida mudar, como eu quero ser diferente, Senhor. Aceita o grito de um coração sincero, vem me mudar. Amém, já estamos de volta. Você ouviu aí a música Vem Me Mudar, com Nadson Portugal. E também você viu o breve resumo aí com o pastor Michelson Borges sobre o livro que nós vamos estudar hoje, que é 1 Coríntios, no capítulo 3. Então vamos para a leitura de hoje, só que antes a gente faz aquilo que nós tanto necessitamos todos os dias, orar. Então feche seus olhos, pare o que você está fazendo neste momento e vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Obrigada, Senhor, por mais esse dia. Obrigada, Pai, por mais esse programa. Nós estamos aqui com o intuito de te adorar, aprender de você, aprender do Senhor. E que o Senhor nos ajude a cada dia a colocar em prática tudo o que nós vamos aprender hoje. Nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá para a nossa leitura semanal desta sexta-feira, tá? A gente já viu aí no capítulo 2 a vocação dos santos, que foi o caráter também da pregação de Paulo, a verdadeira sabedoria que vem do Espírito Santo, e hoje nós vamos ver 3 pontos importantes no capítulo 3. As dissensões demonstram a falta de espiritualidade, ou seja, as contendas, as brigas, a responsabilidade dos que ensinam, ou seja, dos dons que Deus nos dá, e também que a sabedoria humana não tem valor nenhum se não for com a sabedoria divina. Ok? Então vamos para a leitura, vamos ler pausadamente para que a gente possa compreender melhor. Então leia junto comigo, capítulo 3, versículo 1 de 1 Coríntios, que diz exatamente o seguinte: Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criança em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-los. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. E o versículo 9 diz, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus.
Vamos dar uma pausa por aqui, onde Paulo já está falando das picuinhas que tinham na igreja de Corinto. Inclusive, Corinto foi uma das igrejas que mais deu trabalho para Paulo. Então, ele já começa dizendo que ele não podia falar coisas espirituais como antes. Por quê? Porque os irmãos ainda eram carnais. Ele disse que os irmãos ainda estavam sendo como crianças. Então, um exemplo, você não vai dar arroz, feijão, carne assada para uma criança de 6 meses. Não pode, né, Evandro? Porque essa criança ela não tem a capacidade de fazer a digestão de tal alimento. Ela ainda é um bebê. Então, ela só pode tomar o leite materno. Então é a mesma comparação que Paulo faz aos irmãos. Ele disse: irmãos, eu não vos pude falar com vocês coisas espirituais, e sim como as carnais, porque vocês ainda são como crianças. Como ele disse, o leite eu dei a vocês, para vocês beberem, não alimento sólido, porque ainda vocês não podem suportar. Nem ainda agora podem, porque ainda vocês são carnais. Ou seja, Paulo estava dizendo que os cristãos de Corinto eram cristãos imaturos. Eles não tinham maturidade para ouvir de fato a palavra que ele gostaria de passar. Por quê? Por que eles ainda eram crianças? Você já reparou, por exemplo, quando a criança, ela, assim, digamos que 1, 2 anos, até mais também, 7 anos, 5 anos, quando ela faz birra no supermercado e começa a cair pelo chão porque ela quer uma coisa, então ela não é capaz de receber um presente, uma dádiva, algum presente de um pai, da mãe, porque ela ainda é muito birrenta. Então, da mesma forma, somos nós também. Quando nós não atingimos a maturidade espiritual, a gente também não tem como receber as bênçãos espirituais. Então, agindo como ser humano carnal, como é que podemos receber as bênçãos celestiais, não é mesmo? O ponto que eu achei interessante para iniciarmos é que no verso 1 fala que, olha, não lhe pude falar como a espirituais, mas como carnais. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: para você entender as coisas espirituais, eu e você precisa ter o Espírito Santo. Precisamos estar espirituais. Eu não posso aprender a coisa espiritual de uma forma carnal. Não no sentido de estudar ou de aprender, sabe? Mas no sentido de colocar isso para dentro do meu coração e firmar de certeza. Assim como Jesus mencionou lá na parábola do semeador. Para a palavra de Deus permanecer no meu coração, o meu coração precisa estar espiritual. Porque se a palavra de Deus é lançada no meu coração e o meu coração está com um terreno carnal, entre aspas, a palavra de Deus não vai se firmar. Pode entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Então, quando eu busco a Deus, quando eu busco o Espírito Santo, juntamente com o Espírito Santo, a palavra se firma melhor no meu coração. Mas no sentido daquelas pessoas que estão bebendo, com drogas ou etc., que elas estão naquela alucinação que não consegue entender nada, como ela pode entender a palavra de Deus? Mas tem aquelas pessoas que ainda podem estar alcoolizadas ou por drogas, não sei, que ainda conseguem entender um pouco, conseguem entender a palavra de Deus. Mas a palavra vai se firmar? Talvez sim, talvez não. Mas eu quero dizer que a palavra se firma melhor quando eu estou buscando o Espírito Santo, quando eu estou orando, buscando, esse tipo de coisa. Porque vendo o verso 3, veja que eles tinham inveja, tinham divisões. Aí eu pergunto, se esses irmãos que eram imaturos, se todos eles tivessem o Espírito Santo no coração, eles agiriam como formas carnais? Provavelmente não, Então, precisamos buscar o Espírito Santo, para que a palavra do Espírito Santo firme melhor no nosso coração e não saia do nosso coração, que cresça e que multiplique, assim como foi a parábola do bom semeador. Então, aqui Paulo não fala a questão a respeito do leite líquido, mas a questão diz que se eu estou buscando a palavra de Deus, que é algo sério, eu tenho que buscar de uma forma séria. Eu não posso buscar a palavra de Deus rindo, com comédia, ou com brincadeira, aquelas coisas e tal. A palavra de Deus é coisa séria, não é?
Isso mesmo. Então, para nós realmente discernirmos o que a palavra de Deus diz, nós devemos ser cristãos muito mais maduros, levar com mais seriedade aquilo que Deus está nos promulgando, tá? Uma das coisas que os irmãos tinham em Corinto era ciúmes, era contendas, o que muitas vezes há hoje em dia nas igrejas também. Quantas pessoas também, às vezes, dentro da sua própria igreja, brigam por departamentos, fica de mal com o irmão, aí vai organizar uma coisa na igreja e não está a seu gosto, aí começa aquela confusão toda. Ou então porque fez uma coisa interessante, bonita, enfeitou a igreja, aí o outro já fica com ciúmes. Então era isso que Paulo estava falando para o pessoal de Corinto, de que, como ele disse assim, vocês são ciumentos, vocês criam contendas, vocês não andam segundo o Espírito, andam segundo a carne, segundo o ser humano. Então, outros até também tinham uma preferência por Paulo, como ele disse no verso 4, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Então, não é isso aí, é uma questão, parece até tipo idolatria. Então, Paulo disse, olha, eu plantei e Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Então, Paulo já estava esclarecendo para os irmãos que não se deve ter esse tipo de atitude ou de comportamento, porque quem realmente faz crescer espiritualmente é Deus, e não Paulo ou Apolo, assim como nós também. Hoje, nas nossas igrejas, a gente vê muitas pessoas que veneram seus líderes religiosos, mas não é por aí. Nós devemos adorar somente a Deus. Então, é isso que Deus está dizendo. Olha, quem faz realmente crescer espiritualmente não é seu líder espiritual, não é pastor, não é padre, não é presbítero, não é diácono, mas sim Deus. Agora sim, eles orientam. Então, como Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é Deus. Porque, como ele disse no verso 7, de modo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Então, a honra e a glória não deve ser a ser humano, mas sim a Deus. E isso muitas vezes causava problemas na igreja de Corinto, porque algumas pessoas ficavam com ciúme. Eu gosto mais de Paulo. Outros, não, por que você gosta de Paulo? É melhor Apolo, e assim sucessivamente. Então, no versículo 8, Paulo disse, o que planta e o que rega são um, ou seja, tem o mesmo propósito, dar o estudo bíblico, passar a palavra, e cada um vai receber a sua recompensa segundo o seu trabalho. Mas é Deus quem realmente faz crescer, a honra é de Deus. Por isso que ele finalizou aqui no versículo 9, dizendo que nós somos só cooperadores de Deus. Nós trabalhamos na lavoura de Deus, no edifício de Deus, porém é Ele o maior construtor. Então é esse detalhe importantíssimo. Então Paulo estava orientando as pessoas, aos irmãos, aos membros de Corinto, que não entrassem mais em contenda, em discussões, em dissensões. Algumas Bíblias usam facções, ou seja, divisões dentro da igreja por causa de picuinhas muitas vezes banais. Usando a palavra aqui cooperador, vamos entender um pouco a respeito dessa questão de cooperador. Jesus mesmo falou que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, Quem não é comigo, espalha. Então veja o seguinte, vamos imaginar a ilustração de que a cidade aqui de Santa Cruz, ela se mobiliza para que todas as pessoas arrecadem alimento para um fim propósito, por exemplo. Tem pessoas que vão ajudar nessa causa de amor e de coração, mas pode ser que tenha aquelas pessoas que vão estar lá, cooperadores, mas de uma forma errada, preguiçosa, não direito, ou faça alguma coisa errada. Esse realmente está cooperando para a causa que foi feito? Não. Mas sempre tem aqueles cooperadores que trabalham e se dedicam de verdade. Então é o mesmo sentido. Para eu cooperar com Deus, eu preciso estar espiritual, Eu preciso buscar as coisas espirituais. Então não tem como eu cooperar com Deus eu sendo carnal, eu tendo inveja, causando divisões, e não buscando e aceitando a Deus de fato. Então você que quer dar estudo bíblico, pregar, cantar, fazer alguma coisa para a obra do Senhor,
Você precisa buscar o Espírito Santo, você precisa estar em consagração, estar junto com Ele, para assim você ser cooperador com Deus. Porque vocês são a lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, para o edifício de Deus pregar e funcionar, é preciso que todos estejam em união com Deus, para assim o edifício e o corpo de Cristo funcionar. Isso mesmo. Então nós temos essa responsabilidade, já que somos de fato de Cristo, então vamos reagir semelhante a Ele. No versículo 10 em diante, aqui Paulo já chama a atenção para a responsabilidade daqueles que ensinam. Então, já que está na igreja, que tem que ser um cristão maduro, ter maturidade espiritual, saiba que você também tem responsabilidades. Olha só o que diz no versículo 10. Acompanhe comigo a leitura aí na sua Bíblia, que diz assim: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará luz, pois será revelado pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construir permanecer, este receberá a recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vou dar uma pausa aqui, onde Paulo já começa no versículo 10 que a graça de Deus foi concedida a ele e a todos nós. Isso é fato. Ele disse que ele mesmo é um sábio construtor. Ele lançou o alicerce e ali quem está construindo agora é outro. Aqui existe uma cooperação entre um e outro. Paulo, os demais apóstolos, mas só um é quem constrói. Veja como cada um como constrói. Então, Paulo está dizendo que eu e você temos responsabilidades dentro da igreja. Um prega, o outro canta, o outro recepciona. Então, mas ali, quem é o fundador de tudo é Deus, tá? Como ele disse também no versículo 11, porque ninguém pode colocar outro alicerce aquém do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então, nós não devemos mudar nada do que está na sua palavra, porque quem colocou a palavra verdadeira é Cristo. Agora, essa mesma palavra, essa mesma doutrina, os ensinamentos da Bíblia devem ser sim pregados, colocados, devem ser ditos ao mundo, mas de uma forma unânime entre a igreja. Só que um faz uma coisa, outro faz outra. Por exemplo, vamos pensar num culto sabático, um culto na igreja pelo sábado da manhã. Tem uma pessoa que vai recepcionar, tem uma pessoa que vai dirigir a lição, vai estudar a lição, tem outro que vai pregar, tem outro que vai cantar, mas tem outro também que vai ficar na sonoplastia. Mas todos ali, mesmo com suas diversas e diferentes funções, mas tem um único propósito, um único objetivo, que é adorar a Deus. Então é isso que Paulo está querendo dizer. No versículo 13 ele diz que a sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Agora, cada um está fazendo sua parte dentro da igreja, para Deus, por Deus, com Deus, realmente de forma, não digamos perfeita, porque perfeita seria só pelos anjos, mas da melhor forma possível. Cada um ali realmente está indo fazer a sua parte, mas de forma zelosa, de forma com ordem, com decência, com capricho. Tá? Então, nós temos essa responsabilidade. Nós temos essa responsabilidade de ensinar, mas também ensinar com zelo. Então, assim, eu não entendo muito de construção, não sou pedreiro, né? Mas talvez eu esteja falando para alguém que constrói, que é pedreiro.
verifica comigo a minha ideia de que quando a gente vai construir uma casa, né, tá o terreno plano, lisinho, só o terreno, né, não tem nada, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer a planta, não é? Tem que fazer aquele buraco, fazer o caminho, ter uma ideia de como vai ser a casa. Depois você começa colocando os blocos no chão, né, para fazer aquele alicerce. Depois cimenta e tal. Você faz tipo um desenho ali com tijolo e etc, né? Talvez esteja falando ou não, mas você tem que ter uma planta e tem que ter um alicerce para construir uma casa, não é isso? Então Paulo ele usa esta ilustração. Então veja o seguinte: o alicerce da nossa vida tem que ser Jesus Cristo. Porque de acordo com o verso aqui do verso 10, ele mesmo fala, Paulo, ele pode lançar sobre nós o alicerce que é Jesus Cristo. Então vem Paulo, vem alguém, vem um pastor, um vídeo, talvez um programa aqui da rádio, e constrói na sua vida espiritual e na vida por completo o alicerce que é Jesus Cristo. Pronto. O alicerce da sua vida é Jesus Cristo, está aí. Agora o que a gente tem que fazer? Levantar as paredes, né? Pronto. Então veja do verso 12 até o verso 14, 15, que agora que a gente tem que construir as paredes, essas são as nossas ações, as nossas vidas, nossos pensamentos, o que a gente faz. Porque se eu construo uma casa sobre o alicerce de Jesus, o alicerce é Jesus, mas eu construo uma casa com paredes pecaminosas, sabe? Aí no verso 14 e 15 fala, olha, eu vou ser destruído, essa casa vai ser destruída. Mas se eu construo o alicerce sobre o alicerce que é Jesus Cristo, e eu faço paredes abençoadas, paredes que buscam ao Senhor, que ajudam ao próximo, que prega, que ajuda, essa casa está sendo construída sobre o alicerce que é Jesus de uma forma abençoada, e de acordo com o verso 5, será salvo. Então não adianta eu construir uma casa, por mais que o alicerce seja Jesus, eu não posso construir sobre esse alicerce com pedras preciosas, madeira, feno, palha, coisa simples que pode ser destruída. Mas eu tenho que construir uma casa firme, forte, sólida, que não seja derrubado pelos ventos do pecado, pelas artimanhas do inimigo. Eu tenho que construir uma casa sólida para que ela permaneça em pé quando Jesus voltar. Muito bem. E levando ainda nesse gancho de construção, aqui a gente vê a construção até física também da igreja. Bloco, cimento, argamassa, tudo. Mas outra coisa também que Paulo quer mostrar, a responsabilidade que nós temos, é porque nós também somos um templo. No versículo 16 e 17, ele faz essa comparação também com a construção física de uma igreja, de um templo, para o nosso templo, que é o corpo. Olha só que interessante o que ele fala, verso 16 e 17. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vocês, é sagrado. Então, da mesma forma como Deus pede, que claro que a gente tem que congregar, tem que estar na igreja, construir uma igreja bonita, confortável, para que dentro Deus habite, nós também de maneira honrosa, glorificando a Deus, bem organizado. Então, nós estamos ali no templo de Deus para honrar e glorificar a Deus. Agora, Paulo usa a mesma ilustração também, agora, para o nosso corpo, o templo de Deus, que é também santuário dele. Então, da mesma forma como Deus quer habitar dentro da igreja física, de bloco, de paredes, de teto, Ele quer principalmente habitar dentro de nós. Então, da mesma forma como nós devemos cuidar da igreja, zelar, pintar, deixar bem organizada, nós também devemos cuidar do santuário de Deus, que é o nosso corpo. Até porque se a igreja não estiver bem alicerçada, é claro que ela vai cair. E claro que se ela for uma igreja que só tem contenda, que só tem bagunça, que não está glorificando a Deus, é lógico que Deus vai destruir. Porque não serve de nada, como ele mesmo disse, aquele servo que é aquele galho, como Jesus falou a ilustração. Se não serve de nada, ele arranca e lança no fogo. Então, da mesma forma ele disse, se você não tem noção de que você é o templo do Espírito Santo,
que Deus quer habitar em você, dentro da sua mente, no seu corpo, e se você destruir esse mesmo santuário, Deus vai destruir você. Isso é fato, porque o santuário de Deus é sagrado. Então você só profana aquilo que é sagrado. Então Deus está dizendo para nós cuidar do nosso corpo. É sagrado, né? Porque Deus fez o ser humano com as próprias mãos. Então por isso que é sagrado. Olha, para deixar aqui bem claro também, se você tem sua Bíblia e está com sua Bíblia na mão, amém. Se não tiver, pode ir lá buscar rapidinho. Se puder, você decorar aí, é Mateus capítulo 7, verso 24 em diante. Só parafraseando aqui, né, mas você lê depois, estuda depois, ali Jesus fala de que as palavras, a Bíblia, é como uma pessoa que construiu a sua casa sobre a rocha, sobre um alicerce firme. Transborda rios, chuva, vem vento e aquela casa não cai porque ela está no alicerce boa. Mas aquelas pessoas que não estudam a palavra, que não praticam, é como uma pessoa que construiu uma casa sobre a areia, né? Vai vir rios, vai vir chuva, vai vir tudo e vai derrubar a casa fácil. Então, essa ilustração mostra que precisamos construir a base da nossa vida em algo sólido e não em algo que tem chance de cair. Como, por exemplo, nos estudos. Você que é estudante, você que está nos ouvindo, você que está fazendo sua faculdade, você tem que perceber de que você tem que firmar os seus estudos em algo sólido. Você não vai estudar, basicamente só ler rapidinho e acabou. Você não vai só assistir um vídeo e acabou. Você tem que aprofundar e construir a base dos seus estudos em algo sólido, duro, né? Firme, rígido, para que quando você cresça e faça provas, ainda permaneça de firme. Agora você vai estudar rapidinho, ali 5 minutinhos, não vai ser um estudo firme, não é isso? É a mesma coisa com o nosso corpo, com a nossa saúde física, mental e espiritual. Precisamos cuidar porque essas 3 áreas são as áreas mais importantes da nossa vida e precisamos perceber que o Espírito Santo habita em nós. Então, se o Espírito Santo fosse aí na sua casa pessoalmente, se Deus fosse na sua casa, a sua casa estaria arrumada, bonitinha ou toda desorganizada? Isso mesmo, até porque quando Deus diz que nós somos o santuário dele, então nós devemos cuidar dessa casa. O que nós ingerimos, o que a gente bebe, o que a gente come, tudo deve ser para a glória de Deus. Até o próprio Paulo, a gente vai ver mais para frente que ele diz que a gente coma, beba ou faça qualquer outra coisa, tem que ser para a glória de Deus. Então nós não somos de nós mesmos, nós pertencemos a alguém. E esse alguém é Deus. Então ele disse: cuide do santuário, cuide do templo de Deus, porque se você não cuidar, Deus vai destruir, porque a Ele pertence, tá bom? Então, nós somos chamados para ser sagrados, para ser separados. E tudo isso envolve atitudes, tanto externas como internas, ou seja, tudo aquilo que você faz, que você bebe, que você come, que você pensa, todo o nosso ser pertence a Deus. Então que cuidemos desse templo, que é o santuário de Deus. Amém? Porque nós temos responsabilidade, tá bom? No versículo 18 até o versículo 23, onde nós vamos finalizar, Deus aqui agora instrui o apóstolo a dizer que a sabedoria humana não tem valor nenhum se não for baseada na sabedoria divina. Então não adianta você querer fazer as coisas do seu próprio modo, do seu próprio jeito, principalmente quando se trata do próprio Deus. Quer ver uma coisa? Versículo 18 em diante. Leia comigo aí na sua Bíblia. Ele diz: não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens,
porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Então, nem se engane. No versículo 18 ele diz, não se engane, porque se você pensa que é realmente aquela pessoa, nossa, eu sou sabido, eu tenho muita sabedoria, a gente ainda está buscando, gente. Nós estamos buscando sabedoria. E mesmo que a gente alcance essa sabedoria, a gente não deve se vangloriar. Ele diz no versículo 10, se você pensa que você é sábio segundo os padrões deste mundo, desta era, desse século, deste mundo, então ele está dizendo, olha, é melhor você se tornar um doido, ou um louco, para que você torne sábio. Por que ele faz isso? Porque ele disse que a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. E aí Deus apanha essas pessoas que se dizem sábias nas suas próprias, digamos, entre aspas, sabedorias. A gente para pensar, para ficar bem mais claro para vocês entenderem. Existem muitos gurus aí na internet, muitos coaches ensinando como você deve fazer para conseguir isso, como você deve conquistar aquilo. E muitas das ideias, elas não estão baseadas na sabedoria divina, mas sim nas suas próprias ideias. E aí é onde eu disse que é uma armadilha. Então a gente deve ter muito cuidado. A gente deve reter o que é bom. Se você então escuta conselhos de ser humano, de pessoas que elas não são cristãs, que elas não têm ideias de Deus, então você deve tomar cuidado. Porque muitas vezes essas ideias, esses conselhos que as pessoas dão, que se dizem ser sábios, muitas vezes são só da sua carne, só do seu pensamento, para você então agora cair na armadilha. Então tome cuidado, como ele disse, não se engane. Quer ser sábio? Leia a palavra de Deus. Então isso engloba em todos os sentidos. Eu não sei se alguns de vocês já ouviram, né, no ramo da física, no estudo da física, tem um estudo chamado teoria das cordas. E é uma teoria, né, que se estende e que ali é muito difícil. Até os físicos mais renomados de hoje em dia acham complicado aquilo e nem conseguem entender aquilo. A gente pode pensar, por exemplo, até no ramo da Bíblia, né, a teologia, um estudo, né, um teólogo. Teó é Deus, né, e logia é estudo. Então, o estudo de Deus. Então a gente pode entender tudo de Deus? Não pode, né? Porque Deus é infinito, a gente tem a nossa mente finita, que acaba. Então, só vendo aqui que o verso 19 aqui não está dizendo que Deus é louco, não é nada disso. Aqui está dizendo que se uma pessoa diz que é sábia, né, é como Deus estivesse vendo uma pessoa e estivesse fazendo uma coisa sem sentido. É como eu estourar uma bomba na mão, por exemplo, né? Se eu digo que eu sou inteligente perante Deus, Deus está vendo, olha para mim e diz, o que você está dizendo? Não tem sentido, porque não é isso. Porque de acordo com o verso, né, ele apanha o sábio na astúcia dele. Paulo aqui, ele citou Jó capítulo 5, verso 13. E no verso 20, Paulo também citou os Salmos 94, verso 11. Aí no verso 21 fala, portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês, porque tudo que eu aprendi veio de Deus. Então eu posso aprender as coisas de Deus, mas eu não posso me vangloriar dizendo, eu sei de Deus, eu sei tudo de Deus, eu sou a pessoa que sabe do mundo inteiro. Não, essa é a pessoa que menos sabe. Então a gente tem que ser humilde. É isso que a Bíblia ensina. Seja humilde, considere uma pessoa melhor do que você, considere uma pessoa você aprender mais, mas não no sentido de se tornar a pessoa mais inteligente do mundo, mas sim a pessoa que quer buscar a Deus com humildade e com sabedoria. Isso mesmo. Então que esteja claro na sua mente tudo o que nós estudamos hoje, de que Deus nos chama para sermos verdadeiros cristãos maduros, tá? Que entenda as coisas de forma espiritual e não carnal. Que nos púlpitos não se pregue a vontade humana, mas a vontade divina. Que no púlpito seja pregado somente a palavra de Deus e não a palavra humana.
tá? Então, que cada um atente para esses detalhes. Nós temos responsabilidades e existe também pessoas que têm que ter essa mesma responsabilidade de saber que tudo que é dito de Deus, para Deus e com Deus deve ser dito com sabedoria divina e não carnal. Porque Deus nos chama para sermos templo dele. A igreja da terra é o templo de Deus, sim, e deve assumir perante o mundo essas proporções divinas. Esse edifício deve ser luz do mundo, deve ser composto de pedras vivas, estreitamente justaposas, numa pedra encaixando-se na outra, fazendo assim um edifício sólido. Nem todas essas pedras são feitio ou dimensões iguais, mas algumas são grandes, outras são pequenas, mas cada uma tem o seu lugar a preencher. Em todo o edifício não deve haver uma só pedra mal formada, cada qual é perfeita, e cada pedra é uma pedra viva que emite luz. Então o valor das pedras é determinado pela luz que reflete ao mundo. Agora é o tempo de serem essas pedras tiradas da pedreira do mundo. E nós devemos ser levados para a oficina de Deus. Nós devemos ser essas pedras que devem ser talhadas, ajustadas, polidas, a fim de que possa brilhar. Então esse é o plano de Deus, e Ele deseja que todos os que professam crer na verdade preencham esse respectivo lugar na grande obra para o seu tempo. Então, caro ouvinte, é desejo de Deus que eu e você, que somos a igreja, avance, mas avance sempre em quê? Em pureza, em conhecimento, em sabedoria divina, de luz em luz, de glória em glória. A sua igreja é a corte da vida santa. São cheias de variados dons, é dotada do Espírito Santo, são designados pelo céu os deveres adequados a cada membro da igreja na terra, e realmente todos devem buscar a sua felicidade na felicidade daqueles a quem ajudam e beneficiam. Então Deus tem chamado todos nós, através dos séculos, dessas trevas morais que nós vivemos, de contenda, de perseguição. A igreja de Deus, ela tem sido como uma cidade edificada sobre um monte. De século em século, pode passar o tempo que for, por sucessivas gerações, até o tempo de hoje, as puras doutrinas da Bíblia têm se revelado por meio dela. A igreja de Deus, enfraquecida, mesmo defeituosa, como aparenta ser, ela é na terra o único objetivo e o único objeto a qual ele tem realmente consagrado e sentido especial seu amor e atenção. A igreja que somos nós, eu não estou falando em nome de igreja, em templo de igreja, mas a igreja que somos nós, o templo dele. Ela é o cenário da graça de Deus, no qual ele se deleita em realizar experiências de misericórdia aos corações humanos. Então, ouvinte, a igreja que é eu e você, o templo de Deus, o santuário de Deus, é a fortaleza de Deus, a cidade de refúgio, a qual ele mantém em um mundo revoltado. Qualquer traição ao seu sagrado depósito, qualquer traição ou infortúnio em relação ao templo de Deus que somos nós, é traição. É trair aquele que comprou com precioso sangue o seu Filho unigênito. Pessoas fiéis constituíram desde o princípio a igreja de Deus sobre a terra. Ele pôs essas testemunhas através do concerto em contato com ele, isso unindo a igreja de Deus na terra e o céu. Então, Deus enviou seus anjos para cuidar da sua igreja, de mim, de você. As portas do inferno não podem prevalecer contra o seu povo, mas desde que seu povo, então, realmente resista, seja firme no alicerce baseado na palavra de Deus, que seja firme no alicerce que é Cristo. Deus quer mudar a minha vida e a sua vida, mas para isso precisamos nos entregar completamente a Ele e deixar que Ele cumpra realmente sua obra em nós. E aí eu pergunto, você está disposto? Você está disposta
a de fato ser o santuário de Deus aqui na terra? Você está, Evandro? Bom, para cuidarmos dos santuários de Deus, precisamos cuidar de nós mesmos. Então, precisamos cuidar da nossa saúde. Então, por isso que está aqui o nosso apelo e nosso chamado. Você quer viver muito, você quer viver bem? Cuide da sua saúde, não fumando, não bebendo, não consumindo alimentos errados e praticando atividades físicas. É isso que precisamos para ter uma boa vida, para assim o santuário de Deus funcionar e para assim sermos cooperadores do nosso Deus. Amém. Então nós chegamos ao final do nosso programa. Nós vamos ouvir o último Reavivados por Sua Palavra. E a música que nós vamos ouvir no final é de vocal livre, dizendo eu me rendo. Então que você se renda aos pés de Jesus e deixe a obra dele se cumprir em você. Escute bem essa música que nós voltaremos já já para orar por você e por sua família. Um pensador grego do IV século a.C. que influencia nosso mundo até hoje é Platão. Uma de suas teorias principais é o dualismo entre corpo e alma. Segundo seus escritos, a alma é eterna e imutável, já o corpo é passageiro e corruptível. A partir dessa teoria criou-se uma visão de se valorizar mais a alma do que o corpo. E assim, muitos indivíduos não cuidam de seu corpo como deveriam por achar que este é um assunto de pequena relevância. A Bíblia vai na contramão do dualismo platônico. Ela apresenta uma visão holística do ser humano, onde todas as partes se complementam, se influenciam, sendo igualmente importantes. Na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 13, ele constrói uma metáfora muito interessante para falar da importância do cuidado que um cristão deveria ter com o seu corpo. A partir do verso 16 lemos: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. O santuário era o local mais sagrado para os judeus. Havia uma tribo separada só para cuidar do santuário. Existiam diversas leis que restringiam o acesso de qualquer pessoa ao santuário. A razão para tanta rigidez é que o santuário era o local que recebia a presença de Deus. Paulo afirma que o corpo de um cristão é o santuário de Deus. Portanto, é um lugar sagrado. Por isso, o mesmo cuidado que se havia com o santuário deveria existir em relação ao corpo. Aquilo que eu vou comer, beber, ouvir, vestir, ver, tocar, tudo deveria passar pelo seguinte questionamento: isso vai ajudar ou vai prejudicar meu corpo, que é o santuário de Deus? E assim, embora as principais virtudes cristãs são construídas internamente, elas se manifestam exteriormente, através da forma que eu cuido do corpo que Deus me deu. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Oh, oh. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro
Agradecemos a você pela audiência, pelo carinho. Que Deus abençoe sua família, um excelente sábado, um ótimo final de semana. Sexta-feira que vem nós estaremos aqui em mais um programa, se Deus nos permitir. Até lá e um forte abraço. Irmãos, convido vocês a orar junto conosco. Quero mandar um abraço para o meu irmão Evanildo e para todas as pessoas que estão estudando a Bíblia junto com ele. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado por esse estudo da Bíblia. Queremos ser cooperadores de Deus. Por favor, Pai, abençoe Evanildo, a todas as pessoas que estão dando um estudo, aos nossos irmãos de Rio Grande do Sul. Por favor, Pai, oramos por cada um deles. Em nome do Senhor Jesus. Amém.